Olá, vendedor, seja muito bem-vindo. Nossa aula. Então, finalmente chegamos, fase 4, aula 1, né? Vamos começar então nossos estudos, aprofundando nossos conhecimentos. O que nós vamos estudar? Vamos estudar sistema de freios, né? Então, aí você está acompanhando aqui comigo na imagem. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender as principais peças do sistema de freio, né? Isso tem algumas variações de modelo para modelo, mas no básico funciona assim, tá? Então tudo começa, todo carro, todo veículo, ele tem um pedal de freio, né? É onde você aciona ali para você parar esse veículo. Esse pedal de freio, ele é o mecanismo que você vai pisar, que vai acionar um servo freio e um cilindro mestre que vai mandar um óleo, um fluido para as rodas, né, dianteiras, né, do lado esquerdo e do lado direito, e também para as rodas traseiras, tá certo, pessoal? E fazendo com que o veículo pare, tá? O que esse sistema faz? Esse sistema, ele, por fricção, faz parar a roda, tá? O que de fato faz parar o carro é o atrito da roda com o solo, com o piso, tá certo, pessoal? Isso é muito interessante de entender, porque às vezes você pensa que freando o carro você vai parar o carro, né? Na verdade você vai parar a roda, o atrito da roda com o solo, né, com o terreno, faz o carro parar. Isso é importante porque às vezes se você frear numa superfície lisa, escorregadia, alguma coisa, o carro em vez de parar, vai parar a roda e vai andar mais rápido, né? Isso é muito interessante. Mas não é o objeto dessa aula. O objeto dessa aula é você entender o que são as principais peças. Então, um pedal de freio, servo freio, cilindro mestre, todos os encanamentos, né? Aqui as válvulas de equalização e de regulação, pinça de freio no sistema de freio a disco, as pastilhas de freio, o próprio freio a disco, né? As tubulações, né, com canos e flexíveis. Na parte de trás, alguns modelos no sistema de tambor de freio, que seria essa peça aqui que está mostrando só uma parte, lonas de freio, cilindros de roda, sapatas de freio, alavancas de freio, reguladores, mola, são todas as peças que você vai vender. No freio de estacionamento, esse processo é feito via cabo e é mecânico, né? Então é o freio de mão que aciona aqui também, isso para quando o carro está estacionado, tá bom? Existem modelos que têm os freio a disco nas 4 rodas, tá? Mas é muito comum também freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira, tá? Então, descartar, vamos para um segundo slide. Então, aqui nesse segundo slide, você vai ver, então, essas peças aqui mais bem detalhadas, tá, pessoal? Então, aqui você tem a pinça de freio. Vou rabiscar aqui para vocês verem, ó, a pinça de freio, que é essa peça aqui, esse cavalete aqui, né? Você tem o flexível, né? Que é uma mangueira com as pontas metálicas, com conexões nas pontas, né? Você tem válvula reguladora, né? Sensível à carga. O que essa válvula faz? Essa válvula, ela regula o fluxo de fluidos de freio para a parte traseira ou dianteira do veículo e fazendo com que, conforme o peso que você colocar, ela aumente ou diminua a quantidade desse fluido de freio para equacionar esse sistema, para fazer esse freio não travar, ele realmente responder e ele funcionar devidamente. Aí você tem aqui a alavanca do freio de mão, você tem o sistema de cabeamento de freio de mão, né? Para quando o carro está parado, você puxa aquele freio de mão, esse freio encosta lá, né? Encosta no tambor e deixa o carro travado ali para o carro não se deslocar, beleza?
Aí você tem aqui o cilindro de roda, né? Você vai entender e conhecer essa peça. Você tem as sapatas de freio aqui, ó, dos dois lados, que pode ser lona arrebitada ou colada. Você tem tambor de freio, que é essa peça aqui. Você tem as lonas. Aqui no hidrovácuo existe uma peça chamada válvula de retenção, ó. Essa pecinha bem aqui, ó. Aí aqui o pedal de freio, que nós já falamos. Aqui em cima um reservatório. Isso aqui são tudo peças que você vai aprender a vender, tá, pessoal? Aí aqui, essa parte redonda preta aqui é o servo freio. E essa parte aqui, ó, é o cilindro mestre. Aqui, ó, cilindro mestre. Aí aqui na ponta dele aqui é uma outra peça, ó. Isso aqui nós temos é uma válvula reguladora, né? Que vai regular o freio aí, né? Para regular a questão da quantidade de fluido que vai. Servo freio, que é essa peça aqui. A tubulação hidráulica, né? Que isso é feito por flexível ou cano. Disco de freio. Tá? A pinça de freio que é aqui, né? Você já viu ela aqui atrás, tem aqui na frente. Deixa eu ver mais flexível. Tá? Disco de freio, ó, que é essa peça aqui. No caso desse disco aqui, ele é o modelo ventilado, tá? Isso já é importante. Por que ele é ventilado, pessoal? Ventilado, ele tem essas aberturas no meio aqui, ó. As placas são separadas por essa abertura para circulação de ar, tá? A circulação de ar, o ar circula aqui. Então você vai ter alguns modelos de carro que existe disco de freio ventilado e disco de freio sólido, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Não, então basicamente é isso. Tem alguma variação de um carro para outro, mas o básico é isso. É assim que funciona o sistema, tá? Então vamos, olha só, aqui tem um sistema limpo para você ver. Vamos descartar. Vamos onde que eu quero? Aqui. Vamos aqui. Então aqui tá limpo para você ver. Então basicamente são essas peças aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Pontos importantes dessa aula para você recordar, né? Quais são as principais peças do sistema de freio? Vamos ver. Então nós temos lá como principal peça cilindro mestre, né, de freio. Nós temos servo freio, tá? Só para você entender, isso é mais de mecânica, mas só para você entender. Esse servo freio, ele usa o sistema de ar, de comprimido que tem dentro do motor para ajudar a bombear uma força lá para o cilindro mestre, para que esse cilindro mestre manere o pé. Na hora que você for pisar lá, em vez de ficar aquele pé duro, ele é macio. Então, por quê? Porque ele funciona como uma espécie de válvula a vácuo, né? Para potencializar aquela pressão que você fez no pedal, acionando melhor ainda e de uma forma mais leve para você o cilindro mestre, fazendo com que essa peça funcione com maior precisão e realmente faça o carro frear, tá? Mas isso é mais mecânica, tá bom? Mas é bom você entender um pouco sobre isso. Aí nós temos o disco de freio, que é onde as pastilhas de freio vão ser pressionadas contra para fazer parar a roda. Depois nós temos lona de freio ou sapatas de freio. Aqui são praticamente as mesmas peças. A diferença é que essa primeira aqui ela vem rebitada e essa de baixo aqui ela já vem colada na sapata de freio. Então você tem uma sapata de freio, tá certo? E tem uma lona de freio que é rebitada aqui nela, né? Aí isso, quando você compra só essa peça aqui, é a lona. Quando você compra ela já junto aqui, tudo junto, você vai ver daqui a pouco, colada, você tem na verdade sapata de freio. Daí temos tambor de freio, que seria a mesma função do disco, né? A mesma função do disco, só que no sistema é onde essas faixas encostam para dar fricção e fazer com que a roda pare. Você tem fluidos de freio, que é o líquido, seria a espécie do óleo, né? É chamado de fluido, né? É o óleo que vai fazer com esse sistema hidráulico todo aqui funcione.
As peças importantes também, principais peças, tubulações de freio, canos e flexíveis. E também as válvulas de equalização, né? As válvulas equalizadoras, que é para mandar e equalizar a quantidade que vai de fluido para cada roda, pressão e tudo, ela faz esse trabalho. E válvulas de compensação. O que é essa válvula de compensação? Alguns veículos existem essas válvulas, geralmente para veículos que usam vai peso. Quando você coloca uma carga, ela compensa essa carga para que o sistema de freio funcione perfeitamente. E o pedal de freio, né, que é por onde você aciona tudo isso, né? Então, nessa aula você já está conhecendo as principais peças desse sistema para a gente já ir aprendendo a vender, porque eu sei que você já está louco querendo aprender a vender peça. Então a gente já está indo para esse finalmente aí, tá? Deixa eu só. Beleza, pessoal. Deixa eu voltar e passar para frente aqui. Bom, aqui eu deixei algumas imagens demonstrativas, né, para que você fosse compreendendo e conhecendo ainda mais as peças, tá? Então não vou mostrar todas, vou mostrar apenas algumas. Então esse aqui é um modelo de cilindro mestre, tá? De freio. Aqui você já tem a informação de um fabricante dessa peça, ó, já estou demonstrando aqui um fabricante importante. Você vai aprender a usar o catálogo dessa marca, ela fabrica, ó, Controil, que fabrica essa peça, tá? Uma segunda peça que é o servo freio, ó, essa válvula aqui, né, que ela funciona usando ar comprimido do motor, né, para ajudar a acionar aquele cilindro mestre. Então essa peça aqui é chamada de servo freio. Você pode ter alguém que vai chamar essa peça de hidrovácuo, né? Mas é a mesma coisa, ela usa o vácuo do motor e aqui tem todo um mecanismo que aciona para potencializar aquela pressão que você faz ao pisar no pedal de freio. Depois nós temos aqui os discos de freio, tá vendo? Disco de freio. Aqui muita atenção, porque você já tem uma marca aqui que você vai aprender a conhecer, ver o catálogo dessa marca. Então um fabricante aqui que é a Hiperfreio, né? Então os discos de freio é onde as pastilhas encostam aqui para dar fricção e parar a roda do veículo, tá? Aí a peça que vai fazer esse trabalho lá no disco de freio, essa aqui é a pastilha de freio, que é um dos modelos de pastilha de freio. Se eu não me engano, esse aqui é o modelo da pastilha da Fiat Strada. E aqui também você já vê, ó, uma outra marca, ó, a marca Fras. Fras é uma das principais fabricantes de pastilhas e lonas de freio, uma das melhores marcas que tem, tá? Tem várias outras, mas essa é uma das mais importantes. Você provavelmente vai ter que aprender a lidar com essa marca aqui, com a sua codificação, com seus modelos, entender como é que funciona tudo isso. Aí, as sapatas de freio, como eu disse para você, que vai lá quando o freio não é a disco, quando o freio é a tambor. Neste caso aqui, a sapata dá esse nome porque ela já está aqui com a lona colada junto dela, já vem montada, né? A parte de ferro e a parte de lona, tudo numa peça só, e isso aqui é colado. Quando isso vem separado, é lona de freio. Seria aquela parte, essa parte de lona aqui, que é acondicionada aqui, fixada a essa parte metálica aqui, presas por arribites, né, por rebites, tá certo? Então seria essas duas. Quando é assim, ó, é sapatas com lonas de freio, tá vendo? E aqui é interessante você ver aqui, ó, marca frase. Nós vamos aprender a usar esse catálogo aqui. Aqui nós temos a pinça de freio, que é esse cavalete completo por freio a disco montado. De quando em quando você vai vender uma dessa aqui, quando houver desgastes excessivos. Às vezes a falta de manutenção no freio estraga essa peça aqui, que geralmente é um material de ferro fundido, é um material que pode sofrer desgaste, porque essas pastilhas aqui gastam muito, a pessoa não cuida e acaba danificando esse cavalete aqui, né? E aí essa peça tem que ser trocada inteira.
Aqui é a marca original, genuína da Volkswagen, ó. Tá vendo? Então, esse é mais uma peça que você tem que conhecer. Aqui é algum modelo das válvulas equalizadoras do freio, né? Como o próprio nome já diz, o que ela faz? Aquele fluido que vai pelo circulando, ela chega nessa válvula aqui e ela equaliza a distribuição para que venha para as rodas, né, dianteiras e traseiras, a mesma quantidade ou a quantidade certa para que esse carro freie de maneira correta, né? Porque para ele não frear, por exemplo, freia 100% à frente, não freia legal atrás, como se a parte de trás quisesse atropelar a parte da frente, entendeu? Então essa válvula, o que ela faz? Ela equaliza esse processo para que esse carro sente, né? Para que esse freio funcione, ele assente bem o veículo e para bem a roda e não dá aquela sensação de falta de freio. Então essa aqui é uma peça muito importante, não vende muito, essas peças aqui não dão muita reparação, mas é uma peça que você vai precisar compreender. Então chama válvula equalizadora de freio, que ela, o que ela faz? Ela equaliza o freio, quer dizer, ela distribui isso de forma equalizada, e tem a compensadora, que ela muda o nível do óleo, do fluido, de acordo com o peso do veículo. Então ela é também conhecida como válvula de carga. Algumas pessoas chamam assim, porque o carro está vazio, a caminhonete sua está vazia, ela precisa de uma certa pressão para frear. Ela está carregada, ela está com peso, ela precisa de uma outra pressão, então ela precisa de uma ingestão maior desse fluido. Então essa outra válvula faz esse trabalho aí, tá? Tudo isso é feito, acionado hidraulicamente, né? Esse aqui é o produto, aqui no exemplo aqui, depois eu vou dar uma aula só desses DOT. Esse aqui é o DOT 4, tá? É um fluido de freio, então é um líquido, né, que você vai usar para fazer todo este processo. Isso aqui era para ser dividido em duas aulas, nós acabamos fazendo em apenas uma aula só, tá, pessoal? Vamos retornar aqui um pouco quando a gente conversa, mas deu para você compreender praticamente o que a gente quer. É o grosso sobre sistema de freio. Se você conhecer isso, você já está conhecendo muito mesmo, tá? Então, o que nós vamos fazer numa segunda aula aqui? Nós vamos fazer na segunda aula aqui, eu já vou mostrar para você alguns catálogos e de que maneira que você encontra essas peças aqui, tá? Qual catálogo que você vai qual catálogo que você vai usar para você achar um cilindro mestre, né? Um servo freio, disco de freio, pastilha de freio, tá bom? Então eu aguardo você na nossa próxima aula, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus.